Olá, meu nome é Rafaela, eu sou nutricionista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e trabalho no Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão, CEDOR, atendendo indivíduos com diabetes tipo 1. E hoje nós vamos falar sobre como deve ser a alimentação para crianças e adolescentes que têm o diagnóstico do diabetes tipo 1. Bom, então a recomendação para essas crianças é de uma alimentação saudável, que nada mais é uma alimentação que atenda às suas necessidades nutricionais, e essas necessidades são individuais, né? Depende da idade, do peso, da altura, do nível de atividade física, se há presença de outra doença. É uma alimentação com a ingestão de alimentos de qualidade e em quantidades suficientes para promover o crescimento e desenvolvimento adequado dessa criança e também atuar na prevenção de doenças em curto e longo prazo. As recomendações nutricionais para crianças e adolescentes com diabetes seguem recomendações semelhantes àquelas definidas para a população em geral. E a alimentação, ela é parte fundamental para o gerenciamento da doença e também para a prevenção de complicações. E o objetivo dessa alimentação é que as crianças mantenham um peso saudável, consigam alcançar um bom controle dos níveis de açúcar no sangue, assim também como níveis de colesterol e também níveis adequados de pressão arterial. No Brasil, nós temos guias alimentares que trazem princípios e recomendações para uma alimentação saudável. Esses guias são elaborados pelo Ministério da Saúde e são periodicamente revisados, levando-se em consideração as mudanças nas práticas alimentares da população e também as condições de saúde da população brasileira e também o avanço no conhecimento científico. Então, hoje nós temos 2 guias alimentares. Esse azulzinho é o Guia Alimentar publicado em 2014, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, e esse guia traz recomendações para crianças a partir dos 2 anos de idade até a fase adulta e o idoso. E em 2019 foi publicado um guia alimentar, esse vermelhinho aqui do lado, que é um guia específico para crianças brasileiras menores de 2 anos. Ambos os guias alimentares, eles trazem uma nova classificação dos alimentos pelo seu grau de processamento industrial, pois a partir dessa classificação nós temos entendimento sobre a qualidade nutricional do alimento e sobre o impacto dele na nossa saúde. Então, os alimentos, segundo os guias, são classificados da seguinte forma: alimentos in natura, minimamente processado, processado e ultraprocessado. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas classificações. Então, os alimentos in natura são aqueles obtidos de plantas ou animais e adquiridos para consumo sem terem sofrido nenhum processamento, né? Ou qualquer alteração após deixarem a natureza. Então, aqui a gente pode dar o exemplo da fruta, né? Uma fruta inteira, assim como vegetais, o ovo e o leite. Então, ao levarmos para casa um abacaxi, por exemplo, inteiro, ele é considerado um alimento in natura. Já os alimentos minimamente processados, eles são os alimentos in natura que sofreram algum processo, mas que não foi adicionada nenhuma substância nesse alimento. Então, eles podem ter sido submetidos a um processo de limpeza, de remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, resfriamento ou congelamento. Então, seguindo o exemplo do abacaxi, né? Então, como nós vimos, o abacaxi inteiro é um alimento in natura, mas ao ser descascado, picado e embalado para venda, ele se tornou um alimento minimamente processado. Outros exemplos de alimentos minimamente processados que nós podemos ter são os grãos secos e polidos e embalados, né, como arroz e feijão, as carnes resfriadas e congeladas, e o leite pasteurizado. Já os alimentos processados são produtos fabricados pela indústria que houve adição de sal, açúcar, óleo ou gordura para que torne esse alimento mais durável, palatável e atraente. Então, ainda no exemplo do abacaxi, então o abacaxi após ser descascado, picado, embalado, ele aqui foi adicionado de açúcar, né? E se tornou um alimento processado. Outros exemplos são legumes em conservas, os queijos e os pães.
Já os alimentos ultraprocessados, eles são produtos industriais feitos totalmente ou parcialmente de substâncias que foram criadas em laboratório, como aromatizantes, corantes, realçadores de sabor, aditivos que se colocam nesses alimentos para tornar eles mais atraentes, né? Então, aqui trago o exemplo do suco de abacaxi em pó. Então, ele é um alimento ultraprocessado, né? A fruta mesmo, o alimento in natura, tem muita pouca quantidade, ou às vezes nem estar presente nesse tipo de alimento, né? Outros exemplos, além do suco em pó, temos o refrigerante, os biscoitos, os sorvetes, o macarrão instantâneo, os embutidos, né? Embutidos são mortadela, peito de peru, presunto, salame, salsicha. Também incluímos aqui os cereais matinais e as barras de cereais. Os alimentos ultraprocessados, eles são alimentos de baixa qualidade nutricional e que trazem muitos prejuízos para a nossa saúde, né? Favorecendo o aparecimento de doenças crônicas, como obesidade, o diabetes tipo 2, né? Até mesmo cânceres. Então, devem ser evitados. Então, ambos os guias alimentares, eles trazem as seguintes recomendações para uma alimentação saudável: que a nossa alimentação seja baseada em alimentos in natura e minimamente processados, né? Que utilizemos em pequena quantidade óleo, gordura, sal e açúcar ao temperar e cozinhar os alimentos e criar preparações culinárias, que seja limitado o consumo de alimentos processados, né, que como nós vimos, são aqueles alimentos que foram adicionados de óleo, gordura e sal e açúcar pela indústria, então já são alimentos que têm mais caloria, né, e podem também favorecer o aparecimento de obesidade, né, de pressão alta, né, por causa dessa adição do sal, do diabetes tipo 2 pelo excesso de açúcar, então deve ser limitado o seu consumo no dia a dia. E como eu falei, deve-se evitar o consumo de alimentos ultraprocessados e não se é recomendado oferecer açúcar ou preparações com açúcar antes dos 2 anos de idade. Então, essa aqui é a base, né, de uma alimentação saudável, né, para a população em geral e nós podemos aplicar também para as crianças e os adolescentes que têm diabetes tipo 1. Mas é importante a gente entender também como que a alimentação afeta a glicemia, ou seja, como afeta os níveis de açúcar no sangue. Então, como que a glicose chega no sangue? Então, quando a gente se alimenta, né, o alimento ele vai ser digerido, ele vai ser quebrado em partículas menores que nós chamamos de nutrientes, que são eles: carboidrato, proteína, gordura. Temos também vitaminas, minerais, fibra e água presente nesses alimentos. E a glicose, ela vai vir lá do nutriente chamado carboidrato. Todo carboidrato que a gente consome, né, 100% do carboidrato que a gente come, ele se transforma em glicose. E essa glicose pode chegar no sangue após 15 minutos da ingestão desse carboidrato ou até 2 horas após essa ingestão. Os outros nutrientes, né, aqui citados, a proteína e a gordura, elas têm um impacto menor sobre os níveis de açúcar no sangue, mas como vocês veem, elas têm impacto sim, e se consumidas em excesso, também podem afetar os níveis de glicose no sangue. Bom, então agora nós vamos ver aqui quais são os alimentos que são fonte desses nutrientes, começando pelo carboidrato. Então, nós temos 2 tipos de carboidratos. São os carboidratos na forma de açúcares e na forma de amido, que eu vou falar mais à frente. Então, os açúcares são moléculas pequenas de carboidrato que são facilmente digeridas pelo nosso corpo, né? Alguns exemplos de açúcares, nós temos a lactose, que é o açúcar presente no iogurte e no queijo, a sacarose, que é o açúcar de mesa, aquele que a gente usa para adoçar as preparações. Então, todo alimento adicionado de açúcar, ele tem sacarose, né, como no caso dos doces. E a glicose e frutose também são açúcares presentes principalmente em frutas, né? E quanto mais madura essa fruta, maior vai ser a quantidade desses açúcares livres, no alimento. Já os amidos já são moléculas um pouco maiores dos carboidratos, né? Então a digestão dela é um pouquinho mais trabalhosa para o nosso corpo. E nós encontramos os amidos no milho, no arroz, né? Seja ele integral, parbolizado ou branco, nas raízes e tubérculos, como as batatas, o inhame, o cará, a mandioca, nos pães, no macarrão e em todas as farinhas que são feitas a partir desses alimentos que eu citei,
né? Então, farinha de milho, a própria tapioca, farinha de arroz, são fontes de amido. Temos também como fonte de amido as leguminosas, que são os feijões, o grão de bico, a lentilha, as ervilhas e o grão de soja. As leguminosas, quando nós comparamos com os alimentos que eu citei anteriormente, eles contêm uma quantidade menor de amido. E eles também são fonte de proteína e fibra. Já os vegetais, né, os vegetais que a gente chama de coloridos, eles são fontes de carboidrato também, mas eles contêm uma pequena quantidade desse nutriente e eles têm muita fibra. Então, os vegetais, eles têm pouco impacto sobre os níveis de açúcar no sangue. Então, para crianças e adolescentes com diabetes, eles podem consumir os vegetais à vontade. Então, agora eu vou trazer aqui para vocês os alimentos que são fonte de proteína e que também não são fontes de carboidratos. Então, aqui a gente pode citar todos os tipos de carnes, né? Então, os peixes, as aves, a carne vermelha, a carne suína, os ovos, as castanhas, os queijos e as sementes, né? Como semente de linhaça, semente de abóbora, semente de girassol. Então, esses alimentos aqui são fonte de proteína e também tem um pouco de gordura, mas não contém carboidrato. Já os alimentos que são fonte de gordura e que não são fontes de carboidrato, como eu citei anteriormente, né, também podemos colocar aqui os óleos vegetais, né, como o próprio azeite, óleo de soja, óleo de milho, né? E junto com a gordura das castanhas e das sementes, essas devem ser as gorduras que nós devemos preferir no nosso consumo no dia a dia. São gorduras mais saudáveis. Já as gorduras que são de origem animal, como a manteiga, o creme de leite, o requeijão e ainda aqui podemos citar a banha de porco, devem ser usadas com moderação, porque essas gorduras são ricas em um tipo de gordura específico chamada de saturada. E o excesso de gordura saturada na alimentação, ela pode favorecer o aumento dos níveis de colesterol no sangue e podem também atrapalhar o funcionamento da insulina. E a margarina, ela é uma fonte de gordura, mas ela é considerada um alimento ultraprocessado, então ela deve ser evitada. Bom, e como então que o carboidrato, que a gente viu que é o nutriente que mais afeta a glicemia, né? Como que ele impacta esses níveis de açúcar no sangue? Então depende de algumas coisas, né? Dentre elas a quantidade de carboidrato que vai ser consumida. Quanto mais carboidrato consumido, maior vai ser o efeito sobre os níveis de açúcar no sangue. O tipo de carboidrato também influencia, né? Quanto mais processado, refinado e quanto menor o teor de fibra, mais rapidamente esse carboidrato vai se transformar em glicose e subir os níveis de açúcar no sangue. É importante também que esse carboidrato não seja consumido de forma isolada. É importante que ele seja combinado na refeição junto com os outros nutrientes, a gordura, a proteína e as fibras. Porque fazendo essa combinação, a gente consegue fazer com que o carboidrato seja digerido de uma forma mais lenta e que suba de forma lenta também os níveis de açúcar no sangue. No tratamento, né, então, de indivíduos que têm diabetes, existe uma estratégia nutricional chamada de contagem de carboidratos. Essa estratégia nada mais é do que a criança, né, o indivíduo, contar quantas gramas de carboidrato ele vai consumir na refeição, para a partir dessa contagem ele conseguir adequar a dose de insulina que vai ser necessária para cobrir a refeição, né? Então, quanto mais carboidrato tem na refeição, maior vai ser a necessidade de insulina também, para que se mantenha um bom controle dos níveis de açúcar no sangue. E essa estratégia, ela costuma flexibilizar mais a alimentação, né? Permite com que a criança, o adolescente varie mais a sua alimentação, tanto em quantidade quanto em tipo de carboidrato. E isso gera maior adesão ao tratamento. Mas como então que a gente sabe a quantidade de carboidrato nos alimentos, né? Então, hoje nós temos os manuais de contagem de carboidratos que estão disponíveis de forma gratuita na internet ou na forma impressa, como livretos. A gente também consegue descobrir através de aplicativos de celular e também pelos rótulos dos alimentos.
Então, aqui trouxe o exemplo para vocês de um rótulo, né, a informação nutricional de um alimento, que na porção que ele traz aqui para a gente, que é uma porção de 50 gramas, equivalente a 2 fatias, contém 34 gramas de carboidrato. Na contagem de carboidrato, o que se leva em consideração é a quantidade de carboidrato, né? Porque os carboidratos, quando eles são consumidos em quantidades iguais, eles vão ter um efeito similar sobre os níveis de açúcar no sangue. Então, aqui trouxe para vocês 4 exemplos de alimentos que cada um deles possui 15 gramas de carboidrato, né? Então, a criança ou adolescente, né, quando for consumir uma maçã que tem 15 gramas de carboidrato, né, ao comer esses outros alimentos que contêm a mesma quantidade de carboidrato, a dose de insulina para cada porção vai ser a mesma. Então, se ele precisa de uma unidade de insulina para cobrir essa maçã média, né, que tem 15 gramas de carboidrato, ele vai precisar também de uma unidade de insulina para cobrir o copo de leite, uma unidade para uma fatia de pão e também uma unidade para essa colher aí de sopa de açúcar. Agora eu vou falar um pouquinho, né, com vocês sobre os mitos, né, que existem sobre a alimentação de quem tem diabetes. É importante a gente desmistificar essas informações para não deixar que a alimentação dessas crianças seja restritiva, o que pode comprometer a saúde delas e também dificultar a adesão ao tratamento. Então, um dos mitos é: as pessoas com diabetes devem evitar o arroz. Como nós vimos, o arroz é fonte de amido, de carboidrato, e ele pode sim ser incluído na refeição das crianças com diabetes, assim como qualquer outro alimento que tenha amido. Outro mito é sobre o consumo de açúcar e alimentos doces por pessoas com diabetes, né? Então, esses alimentos, né, os doces e o açúcar, eles podem ser consumidos, mas com moderação e de preferência em ocasiões especiais. Eles não devem ser consumidos no dia a dia. E essa recomendação vale para crianças que também não têm diabetes, vale para todas as crianças. Outro mito é que os alimentos que não têm carboidrato podem ser ingeridos de forma livre, né? Isso também não é verdade, porque nós vimos que os alimentos ricos em proteína e gordura, eles também podem afetar os níveis de açúcar no sangue quando consumidos em excesso. Outro mito, né? O suco de fruta é tão saudável como a fruta. Nos sucos de fruta, a gente é um concentrado de frutas, né? Então a quantidade de açúcar é grande e há ausência de fibra. E isso pode fazer com que a glicemia suba muito rápido, né? E favorecer o risco de uma hiperglicemia. Por isso, a ingestão de suco deve ser limitada. É sempre preferível consumir a fruta inteira, né? Com o bagaço e com a casca, que também são fontes de fibra. As pessoas com diabetes só podem comer alimentos diet, né? Isso também é um mito. Os alimentos diets, eles não são bons sempre, né? Apesar deles não terem açúcar, eles possuem uma grande quantidade de gordura saturada e hidrogenada. A gordura hidrogenada é uma gordura fabricada pela indústria, né? Eles possuem também uma grande quantidade de sódio e de aditivos químicos na sua composição. Então, em sua maioria, os produtos diet são alimentos ultraprocessados. Por isso, não devem ser consumidos à vontade. Outro mito é: quando a glicemia está elevada, as refeições devem ser evitadas. Na verdade, evitar a refeição não vai resolver o problema. É importante a gente descobrir a causa desse aumento da glicemia, que pode ter sido tanto por um aumento do consumo de carboidratos, pode ser por falta de insulina, ou pode ser também por uma situação de estresse emocional, ou a criança estar passando por uma situação de doença, alguma infecção, né? Então, evitar a refeição não resolve o problema. E o outro mito são: as pessoas com diabetes não podem comer vegetais como beterraba e abóbora. Então, como nós vimos, todos os vegetais são permitidos e eles contêm uma pequena quantidade de carboidrato e muita fibra, então tem pouco impacto sobre os níveis de açúcar no sangue. As pessoas com diabetes não podem comer frutas muito doces, isso também é um mito. Todas as frutas são permitidas.
Mas é sempre preferível consumir frutas que sejam menos maduras, como eu falei lá na frente, porque elas vão conter uma menor quantidade de açúcar livre, né? Então, quanto menos madura, mais lentamente essa fruta vai se transformar em glicose e aumentar os níveis de açúcar no sangue. Então, aqui, gente, para finalizar, queria fazer alguns lembretes, alguns cuidados que são importantes, né, na alimentação das crianças e adolescentes com diabetes tipo 1. O primeiro deles é o fracionamento da alimentação. É importante que eles comam com regularidade de horários, para que evitem ficar longos períodos sem comer, porque isso pode fazer com que haja uma queda nos níveis de açúcar no sangue, né, favorecendo o aparecimento da hipoglicemia. E evitar também que essas crianças fiquem comendo várias refeições ao longo do dia, beliscando entre as refeições, porque isso pode favorecer também o aparecimento da hiperglicemia, que é o aumento dos níveis de açúcar no sangue. É importante também que essas crianças não repitam o lanche oferecido da escola, né? Porque geralmente essas crianças não vão aplicar uma dose a mais de insulina caso ela repita esse lanche. E isso também pode favorecer o aparecimento de hiperglicemia. Em dias de festa na escola, né, então como proceder? Como nós vimos, o açúcar e os alimentos com açúcar não precisam ser proibidos, né, pelas crianças com diabetes, mas sim vai ser necessário um ajuste na dose da insulina. Então, por isso é importante informar aos pais para que eles auxiliem nos ajustes necessários no dia da festa. E em relação às atividades extracurriculares na escola, também é importante informar aos pais com antecedência para que auxiliem no planejamento da atividade. Nesses casos, é importante que a criança ou adolescente seja capaz de aplicar insulina, né, principalmente se for dormir fora de casa, e sempre levar com eles um kit de diabetes, incluindo o monitor de glicemia, lancetas, insulinas, seringas, agulha para caneta, uma opção de açúcar de rápida absorção para uma situação de hipoglicemia, né, que é a queda dos níveis de açúcar no sangue, levar também um lanche extra no caso de atraso na refeição, ou se fizer mais exercícios do que o habitual. Levar também garrafa de água para se manter hidratado e também as orientações do seu médico. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. Essas são as referências que eu utilizei. Algumas delas vou deixar disponível na plataforma para vocês darem uma lidinha depois. Obrigada.